Acompanhe agora mais uma inédita mensagem ministrada pelo pastor Márcio Cândido. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Carta aos Gálatas, nós estamos hoje na terceira semana da campanha Liberando a Bênção Retida. E Gálatas capítulo 3, eu vou ler o versículo 28. Gálatas 3, 28. Quando você achar, diga amém, para que eu saiba que você encontrou. Gálatas 3, verso 28. Diz assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, o autor desta carta, está falando que quando as pessoas são batizadas em Cristo Jesus, elas são revestidas de Cristo. Se você ler o versículo anterior, o versículo 27, que diz aqui: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, teoricamente, naturalmente, quem é batizado nas águas para a remissão dos seus pecados, em nome de Cristo Jesus, esta pessoa passa a receber um revestimento e a virtude, o poder de Jesus Cristo. E quando nós somos revestidos de Cristo, nisto não há judeu nem grego, não há servo aqui com a conotação de escravo, e nem livre, o liberto. Não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Você crê que o Espírito Santo vai falar contigo nesta palavra? Quem acredita, diga glória a Deus. Então vamos ler todos juntos, eu leio e você repete, vamos lá. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há escravo nem liberto, não há macho nem fêmea. Diga bem forte agora: porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém? Crê na palavra de verdade? Por favor, então desocupe as suas mãos para poder aplaudir a esta palavra e a esse Deus, ao nosso Senhor Jesus. Porque todos nós, sem exceção, somos um em Cristo Jesus. Aplaude e diga glória ao teu nome, Senhor. Oh, glória! Você que está assistindo agora esta mensagem pela internet, junte-se ao povo do Recife e vamos glorificar a Deus nesta hora. Você que ouve agora esta mensagem pelo rádio, você que recebeu no seu WhatsApp esta mensagem, junte-se a nós e vamos glorificar a Deus. Pai bendito e Deus amado, a tua palavra está sendo aplaudida e o teu nome está sendo glorificado. Envia a tua palavra com virtude, poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza resultado para a glória do teu nome. Diga amém, Jesus. Diga amém, Senhor. Sente-se, por favor. Eu gosto muito de um ditado crentez. Eu digo crentez porque é um ditado muito usado pelos crentes.
E esse ditado que diz assim, que Deus usa quem Ele quer, como Ele quer e na hora que Ele quer. A palavra de Deus diz, amados, que Deus não faz acepção de pessoas. Perante os olhos do Senhor, todos nós aqui estamos iguais, somos iguais. O pastor não é mais importante ou melhor do que ninguém. Quem está no altar, quem é o obreiro, quem está uniformizado, não é melhor que ninguém. O interessante é entendermos, eu gosto de uma ilustração que o pastor Jorribe conta, que nessa ilustração ele diz assim que um pastor que ganhou muitas almas, mas muitas almas, o Senhor o recolheu, e quando ele foi recolhido por Deus, ele chegou no reino do céu. E ao chegar no reino do céu, ele se deparou com uma morada preparada para ele. Só que enquanto ele passeava pelo céu, de repente ele viu uma casa, que era uma casa tão linda, que enchia os olhos dele. E ele pensava assim, poxa, eu achava que tudo ia ser igual aqui no céu. Afinal, Deus não faz acepção de pessoas. E ele ficou pensando, quem será a pessoa que vai passar toda a eternidade morando nessa casa, hein? Deve ser alguém muito importante, deve ser Abraão, deve ser Jacó, deve ser Davi. E quando de repente, ele olhando para aquela casa, sai de lá uma senhorinha. E ele olha e diz, ué, aquela irmãzinha era membro da igreja onde eu fui pastor. O que ela está fazendo nesse casarão? Ô, minha irmã, o que você está fazendo aí nessa mansão celestial? Ela disse, eu moro aqui. Foi essa morada que Jesus preparou para mim, para eu viver a eternidade aqui na glória. E por um momento aquele pastor ficou meio que indignado. Peraí, como que eu, que ganhei tantas almas, preguei o evangelho, eu ganhei tantas almas para Jesus, como que eu tenho uma morada mais simples do que para essa mulher? Aí Jesus, vendo tudo aquilo, chegou para ele e disse, filho, vem cá que eu vou te dizer uma coisa. Lembra quando você estava quase parando? Essa velhinha estava dobrando os joelhos e orando por você. Lembra quando você quase caiu naquela tentação que o diabo quase te enlaçou? Foi a oração desta mulher que te fortaleceu. Ela era a tua intercessora. Então não pense que você é mais importante que ela, não. Mas simplesmente ela chegou aqui primeiro que você, né? Então no reino de Deus, amados, é tudo muito diferente do que o olhar do homem, né? E quando nós lemos esse texto, você sabe que o apóstolo Paulo várias vezes ele teve que ministrar as igrejas, ministrar o povo. Por exemplo, em Corinto, houve uma época que houve uma divisão, porque alguns diziam assim, eu sou cristão, mas eu sou discípulo de Pedro, de Cefas, porque Pedro que era um bom pregador, Pedro era um pregador, sabe aquele homem forte nas palavras, personalidade dura. E o outro dizia assim, não, eu sou de Paulo. Paulo era aquele que fazia milagres extraordinários. E os mais novatos diziam, eu sou de Apolo. Aí o apóstolo Paulo, quando descobriu isso, ele disse, será que vocês são meninos na fé? Será que vocês ainda não amadureceram para entender
que nem Paulo, nem Pedro, nem Apolo são coisa nenhuma, mas quem faz todas as coisas é Deus, que quem dá o crescimento é Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Que bobagem é essa? De achar que um é melhor que o outro é melhor que um. Então, amados, quando olhamos para esse texto, por exemplo, na história você percebe, e eu vou usar aqui para você entender, a palavra preconceito, ou no caso um pré-conceito. Porque às vezes as pessoas elas deixam esse tipo de preconceito entrar no seu coração, e o preconceito pode ser um limitador das bênçãos na vida de uma pessoa. Imagina quando o Apolo chegou para pastorear a igreja de Corinto. Ah, mas ele não é igual Pedro, e ele também não é igual Paulo. Claro que não. Pedro é Pedro, Paulo é Paulo e Apolo é Apolo. Tem gente aqui, nessa igreja, houve pessoas aqui, que nem sequer me conheceram. Eu entendo a pessoa gostar muito de um pastor, mas a própria igreja do Senhor comete esses erros, porque a pessoa, ela tem um preconceito de alguém. Ah, é porque eu gostava do pastor Joaquim, porque o pastor Joaquim era mais manso, a pregação do pastor Joaquim é mais calma. E teve gente que gostava tanto do Joaquim, que quando ele foi embora, a pessoa nem deu tempo para eu conhecê-la, e nem sequer me deu a oportunidade de mostrar a ela o que o Espírito Santo tem na minha vida. Quando nós falamos de preconceito, você pensa o quê? Preconceito racial. Tem pastor que sofre com isso também. Por exemplo, infelizmente, nós falamos isso com pesar. Você sabia que a Paz e Vida não manda pastores negros para o Rio Grande do Sul? Sabe por quê? Porque infelizmente o preconceito racial ainda existe em algumas partes do nosso país, e simplesmente as pessoas chegam na igreja: ah não, o pastor é de cor, não venho nessa igreja mais. A pessoa cria um conceito sobre alguém pelo seu exterior, pela cor da sua pele. Aconteceu também no Rio Grande do Sul, do pastor João Ribe mandar uma mulher, na época a pastora Ivanir, foi a primeira diretora estadual da Paz e Vida, da história da Paz e Vida, primeira mulher a assumir o cargo de diretora estadual. Ela não é negra, ela é branca, mas amados, impressionante como a igreja declinou, e não foi falta de trabalho dela não, viu? Mas ainda existem lugares que as pessoas, que homens têm dificuldade de aceitar ordem de mulher. Ainda tem na igreja pessoas que têm dificuldade de entender que uma mulher pode sim exercer um cargo de liderança, pode ser líder de obreiros, pode ser uma evangelista, pode ser uma líder do ministério infantil, pode ser uma líder do louvor. E muitas vezes tem pessoas que, por causa da sexualidade, ou melhor, do sexo da pessoa, eu não vou ficar aqui obedecendo uma mulher. Mas e se essa mulher for cheia do Espírito Santo? Se ela tem poder de Deus, se ela tem autoridade de Deus na vida dela, e se ela será usada por Deus para abençoar a tua vida, como é que fica? Você pode perder a bênção por causa desse preconceito. Então a palavra preconceito, que pode ser dividida aqui entre pré-conceito, pré significa o quê? Antecipado, anterior. Quer dizer que o preconceito é um conceito antecipado sobre alguém.
Quando nós fazemos esse preconceito ou um pré-julgamento de alguém, olha o que Jesus disse, amados: se o teu inimigo quiser andar contigo uma légua, anda com ele 2. Por que Jesus disse anda com ele? Porque quanto mais você anda com alguém, mais você passa a conhecê-lo. Eu sou pastor nessa igreja há 6 meses. Você concorda comigo? Que quanto mais o tempo passa, você me conhece melhor? Você já conhece os meus trejeitos. Tem gente que já sabe quando o pastor está brabo. E o pastor hoje não estava bom não, hein? E como é que você vai conhecendo? É no primeiro dia que você conhece uma pessoa? Vai dizer que isso já não aconteceu contigo, você olhar para a cara de alguém e dizer assim: vixe, isso tem uma cara de chata, olha, isso tem uma cara de nojenta. Só que depois, com o tempo, você foi andando com essa pessoa, foi se aproximando dela e você percebeu que ela não era nada daquilo que você... Muitas pessoas fazem um julgamento pela primeira impressão que tem de alguém. Uma falha, um erro, uma coisa às vezes que a gente fala, pode se tornar a marca para um julgamento sobre as nossas vidas. E aí você vai para a palavra de Deus, você vê Deus usando jumenta. E quando a pessoa não entende isso, o que aconteceu com Balaão? Precisava ele ser encostado na parede, viver no aperto como ele viveu? Por quê? Quando a jumenta foi usada para alertá-lo, ele não acreditou que a jumenta pudesse ser usada. Tem pessoas que sofrem demais disso, gente. Quando você lê a história da mulher sunamita, ela olhou para o Eliseu e diz: esse daí é um santo homem de Deus. E realmente Eliseu era um homem de Deus. Só que o Eliseu ficou coçando a cabeça, agoniado. O que essa mulher precisa? Chamou ela e disse: senhora, quer que eu fale com o rei? Quer que eu fale com o exército? Não precisa de nada não. De repente chega o Geazi. Sabe quem era o Geazi? O auxiliar, um adjunto, um moço que andava com Eliseu, um aprendiz de profeta. E sabe quem foi que Deus usou para mostrar para Eliseu o que é que a mulher precisava? Às vezes Deus vai usar as pessoas que você menos espera. Às vezes você está esperando alguém muito importante. Nesse curso de obreiro que nós vamos fazer, inclusive, o que nós vamos ministrar no curso? A autoridade que um obreiro tem na igreja. Estava comentando esses dias em casa com o Bruno, a gente conversando à mesa, falando, eu lembrando, na época que nós éramos os jovens na igreja, e éramos jovens obreiros, quantas vezes o pastor pedia para a gente ficar na igreja? Fica aqui na igreja. E quantas vezes chegaram pessoas ali chorando, coração angustiado, o pastor não estava lá, só estava um jovem. A senhora quer que eu ore por a senhora? E eu já vivi isso. Mas você é pastor? Não, senhora, não sou pastor não. Só estou cuidando aqui da igreja. Se a senhora quiser esperar o pastor só vai aparecer aqui amanhã. Eu posso orar por você agora. E acredite se quiser. Tinha gente que falava assim: amanhã eu volto. Porque que dizia o quê, né? Esse menino vai orar por mim? Essa menina aí? Esse jovenzinho? Esse obreiro aí? Pois é. Mas se a pessoa fizer de todo o coração, o Espírito Santo vai usar a vida dela.
E eu glorifico a Deus pelas pessoas que não menosprezaram quando chegaram na igreja e eu era um menino magrinho, novinho, que estava ali para orar pelas pessoas. E quantas vezes eu orei, pessoas foram curadas ali naquela hora. Quantos voltaram depois para dar testemunho e dizer: meu irmão, obrigado, viu? Porque aquele dia, aquela oração surtiu efeito, o meu marido se converteu, meu filho foi curado, uma porta de emprego se me abriu. Alguém que não teve um preconceito pelo fato de eu não ter um título de pastor, mas que acreditou que Deus pudesse usar a minha vida, essas pessoas foram abençoadas, mas os preconceituosos deixaram de ser abençoados. E é isso que o Espírito Santo está nos mostrando aqui nessa noite. Eu quero ler com você um texto no segundo livro de Reis, capítulo 5. Vamos ver esse exemplo. Naamã era um homem muito importante, um chefe do exército. Conhece a história do Naamã, né? O homem que ficou leproso, o homem que toda a sua riqueza não podia curar a sua enfermidade. E olha só o que a palavra diz sobre Naamã, minha gente. Segundo Reis, capítulo 5, quem achou, diga amém. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este era varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Diga comigo, uma menina, uma escrava. Quais as características? Juventude. Ela é uma escrava. Mas o versículo 3 vai dizer assim, ó: e disse esta sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o purificaria, restauraria sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor: assim falou a menina que é da terra de Israel. Primeiro, a mulher de Naamã poderia pensar o quê? Quem essa menina pensa que é, para querer vir dar conselho? Mas ela pegou aquele conselho e levou para o Naamã. Naamã, essa menina, ela não é uma escrava qualquer não, Naamã. Essa menina tem um negócio diferente com ela. Essa menina tem um brilho no olhar. Essa menina tem uma sabedoria nas palavras. Ela é jovem, ela é imatura, ela é muito menina ainda, mas ela tem algo que é diferente. E o que o Naamã fez? Pegou o conselho dado por uma menina escrava e transformou aquilo numa meta para a sua vida. Quantas vezes as pessoas, amados, estão perdendo oportunidades, pessoas estão deixando de ser abençoadas, porque olham para alguém e dizem assim: quem é esse novato para falar assim comigo? Quem é esse menino? Às vezes acontece isso, você chega na igreja, o pastor tem uma cara de menino, né? Às vezes a pessoa que vai ministrar alguma coisa, uma cara de criança. Não menospreze a unção e o chamado que alguém carrega consigo, porque Deus já chegou a colocar criança para ser rei em Israel. Cuidado com esse preconceito de dizer assim: não, fulano não. Eu tenho mais tempo de vida, tenho mais sabedoria, tenho mais experiência que ele. Mas Deus quer usar a vida dele para abençoar a tua. E se você continuar com esse preconceito espiritual, a tua bênção não vai ser liberada. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, parou à porta da casa de Eliseu,
Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornarás e ficarás purificado. Versículo de número 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Aquela menina foi importantíssima para a bênção da cura ser liberada sobre o Naamã. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O pastor Joaíbe conta uma ilustração também muito interessante, que um homem, ele tinha muitas posses e perdeu tudo que tinha. E do pouco que ele tinha, ele foi morar na rua e foi guardando um pouquinho de dinheiro, até que chegou um dia que ele tinha o dinheiro para uma única refeição. Meu dinheiro acabou, eu vou comprar um almoço ali agora, e depois eu não sei o que vai ser da minha vida. Perdeu casa, perdeu carro, dinheiro, empresa, perdeu tudo. Quando de repente chega um outro mendigo e diz para ele: rapaz, eu estou com muita fome, faz 3 dias que eu não como. E aquele homem, movido de compaixão, ele pegou a marmita dele e disse: eu nem estou com tanta fome mesmo, você está precisando mais que eu, come aí. E o mendigo comeu igual um doido, fazia dias que ele não comia. Só que aí, na hora de ir embora, o mendigo chegou para ele e disse assim: eu vou te dar um agrado. Pegou e deu para ele uma moeda. Ele pegou a moeda, olhou assim e falou: nessa altura o mendigo foi embora, o mendigo velho foi embora, né? O que eu vou fazer com essa moeda? Essa moeda já saiu de circulação, é tão velha que ela é. Mas algo moveu nele, ele procurou um antiquário. Dá uma olhada aí nessa moeda, de repente eu consigo trocar ela por um dinheiro e comprar meu almoço de volta. E quando ele chegou lá, a moeda era rara e valia uma fortuna. A palavra diz, amados, na carta aos Hebreus, a palavra de Deus diz assim, que sem saber, muitos receberam em sua casa, não foram pessoas comuns, receberam, sabe quem? Um anjo do Senhor. Forte isso, não é, gente? Você imagina uma coisa dessa? A palavra de Deus nos dizer que muitos, sem saberem, receberam anjos em sua casa. Meus amados, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele testifica na nossa vida. E qual o grande ensinamento que nós temos? No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, é um ensinamento que você sabe bem, por servir a Deus, você sabe como é. O salmista, o rei, o homem de Deus que se tornou Davi. Mas quando Samuel chegou lá na casa do Jessé, quem era Davi? Era o menor da casa. Quando Samuel entrou, que Deus disse para ele: eu vou levantar um rei dentre os filhos de Jessé. Olha o preconceito também. Porque não pense você que o preconceito é só para negar. Tem gente que também tem um preconceito de valorizar demais aquilo que não tem valor. Tem muita gente aí que está caindo em golpes,
por supervalorizar alguém por causa da sua aparência. Quando o Samuel olhou o filho mais velho de Jessé, era um camarada desse tamanho, soldado do exército, ele disse: é esse. Ele fez um pré-julgamento por causa da estrutura do corpo. Só que esse pré-julgamento, ele foi só feito pelo exterior. Mas Deus disse: Samuel, eu tenho rejeitado, esse não. Aí o Samuel foi para o outro que também era forte, Deus disse também: esse não. Alguma coisa está acontecendo de errado. Quando o pai de Davi diz: eu tenho o mais novo, ele é muito moço ainda, inexperiente. Mas quando Davi entra naquela sala, o Samuel pega o azeite, sabendo que aquele é o escolhido de Deus, e coloca a unção sobre ele. E sabe qual foi a palavra que Deus deu para Samuel? Samuel, o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas eu enxergo o interior, o que está no seu coração. Para de ficar criando um preconceito sobre alguém pelo exterior, porque o conceito de Deus é aquilo que a pessoa tem no seu interior. É jovem, mas é cheio de Deus. É inexperiente, mas é humilde, está querendo aprender. Eu gosto sempre de trazer a lembrança. Uma vez eu estava muito angustiado, estava passando alguns problemas ministeriais, sabe? Aí nós chegamos lá na cidade, aonde fomos criados, né? Lá no interior de São Paulo. E quando chegamos lá, a minha esposa tem uma amiga chamada Kelly. E a Kelly e o esposo dela, o Fabiano, estavam frequentando uma igreja. Eles: poxa, vamos lá na igreja, vamos na nossa igreja. Insistiram muito para nós irmos assistir o culto na igreja deles. Aí lá vamos, minha esposa e eu fomos, chegamos lá. O Fabiano estava aprendendo a tocar teclado, não tocava bonitinho igual o Tiago assim não. E fala a verdade, Tiago, quando você vai numa igreja que o tecladista começa a errar todos os acordes, erra tempo, já fica assim. Eu já cheguei naquele culto e falei: pronto, é hoje. O menino no teclado errando acorde, a Kelly, coitada, começando ainda, cantando ainda muito desafinada. E eu ali, né? Ela não respira direito, ela oscilou na afinação. Ao invés de fechar os olhos e adorar a Deus e receber aquela ministração, o que eu estava fazendo? Perdendo a minha bênção. Aí terminou o louvor, o pastor fez umas orações, de repente o pastor disse assim: ó, hoje quem vai pregar é a irmã fulano de tal. Sinceramente não me lembro hoje o nome da irmã. Mas a irmã era desse tamanho assim, acho que ela tinha 1,5 m, 1,60 m, parecia uma anãzinha bichinha. A Bíblia dela desse tamanho, coitada. Tinha um ventilador assim, virado para o púlpito. Que coitadinha da irmã, quando ela foi abre a Bíblia no Salmo 37, o esboço dela ficava voando, a folha da Bíblia voando, e ela toda perdidinha. Eu falei: pronto, estou dizendo, perdi meu tempo. Olha a nossa arrogância que ela faz com a gente, amado. Porque o Salmo 37, eu já li tantas vezes, a gente sabe de cor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele tudo fará. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. E quando eu vi aquela irmã toda perdida com as folhas, por um minuto eu fechei meus olhos e eu pensei assim: vou interceder por ela, coitadinha, está toda perdida, olha só. Então eu fechei meus olhos e eu pensei: ô Senhor, ajuda a irmãzinha, coitadinha dela. Olha a oração do arrogante. Olha a oração do prepotente. Ai, coitadinha dela, Senhor, está toda perdidinha, ajuda ela. Enquanto eu fui fazendo essa oração por ela, o Espírito Santo começou a falar que Ele usa quem Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer.
eu parei de fazer a oração de Senhor, então fala, porque eu quero te ouvir. E meu amado e minha amada, eu vou te dizer uma coisa: eu já participei de cultos com grandes pregadores do Evangelho, mas poucas vezes eu ouvi a voz de Deus tão claramente como naquele dia que aquela pequena serva do Senhor abriu o Salmo 37 e falou ao meu coração. Quando nós inauguramos a igreja de Ferraz de Vasconcelos, para você ver como até líderes cheios do Espírito Santo cometem falhas assim. O Samuel errou assim. No ano lá de 2010, a igreja de Ferraz de Vasconcelos, que fica na região do Alto Tietê, em São Paulo, inaugurou. Tinha vários pastores para irem para lá, e os pastores diziam: não, eu não vou não, a igreja é uma igreja grande, não, eu vou inaugurar uma igreja grande, vou nada. Aí o diretor chegou para mim e disse assim: ó, você aceita esse desafio? Eu falei: pastor, eu estou aqui, para onde o senhor me mandar eu vou, estou aqui para obedecer. Vai vendo. No sábado a igreja inaugurou, e quem pregou no sábado foi o diretor estadual de São Paulo. E no domingo o pastor João Ribe ia pregar de manhã, de tarde, de noite na igreja. Então no sábado o diretor fez o culto de inauguração, me apresentou para a igreja. Quando foi no domingo de manhã, eu coloquei meu terninho, magro que só, coloquei meu terninho, coloquei a gravata, aquele de, olha gente, fiz a barba, cortei o cabelo, estava lá todo alinhadinho, fiquei do lado da igreja, tinha um estacionamento, eu fiquei ali esperando o pastor João Ribe chegar. Quando ele chegou, que encostou o carro, eu dei sinal para ele entrar pelo estacionamento. Quando o carro dele parou, eu fiquei na porta, puxei a porta para poder segurar a Bíblia dele. Ele olhou para mim e disse assim: oi meu filho, tudo bem? Quem é o pastor que vai cair nessa igreja? E eu disse para ele assim, me gaguejando, né? Sou eu mesmo, pastor. Ele me deu uma olhada de cima para baixo, voz fina, magrelo, preto. Depois de alguns anos, o pastor, diretor, me confidenciou que o pastor João Ribe fez o culto lá no domingo, mas quando foi na segunda-feira, dizia: ô pastor, você não tinha um pastor mais encorpado para pôr naquele igrejão, não? Você não tinha um pastor mais experiente? Pois é, meu irmão, minha irmã. Mas a igreja está lá até hoje, porque com a misericórdia do Senhor, realmente eu fui lá, um negro de voz fina, com um terninho, naquela época um terno de R$60, camisa não era camisa de marca, sapato, meu Deus do céu, mas o Espírito Santo estava na minha vida. Sabe o que aconteceu nessa igreja? Uma obreira chamada Valdineia, talvez ela esteja assistindo, ela sempre assiste as mensagens. A Neia chegou para uma vizinha dela e disse assim: olha, a Paz e Vida inaugurou, está uma bênção, está assim, 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 assado. Vamos lá comigo. Aí ela foi numa quarta-feira no culto. Aí a banda estava tocando, aquela coisa toda. Aí quem entra para pregar? Quando eu disse assim: boa noite, povo de Deus, não sei o que, eu dei uma saudação. Ela olhou para a irmã do lado e disse assim: isso aí que é o pastor? Tu tá rindo porque não foi contigo. E ela usou a seguinte frase: é muita igreja para pouco pastor. Isso foi a Neia que me disse depois. Ela assistiu aquele culto, ficou um bom tempo sem aparecer. Mas como Deus se encarrega, e quando você tem o Espírito Santo, você não precisa se justificar para ninguém. Um belo dia aquela irmã estava passando uma angústia, era um período como este de carnaval, as igrejas todas fechadas, e estava tendo um seminário na Paz e Vida.
E ela disse: bom, não tem outro lugar para ir, toda a igreja fechada, minha igreja foi para o retiro, eu vou nessa igreja mesmo. Meu irmão, minha irmã, mas naquele dia, quando ela foi com o coração aberto, o Espírito Santo usou a minha vida para falar de coisas que só ela e Deus sabia, e naquele dia ela foi renovada por Deus, oh glória. E depois ela procurou a obreira dizer assim: eu me enganei quando disse aquilo, porque hoje eu reconheço que o Espírito de Deus está na vida desse pastor. O preconceito pode te afastar da bênção. Fica de pé. Aconteceu aqui no Nordeste algo tão interessante, de um homem que ele tinha uma transportadora, e ele era um homem muito rico em toda a Paraíba. Aí esse homem precisou trocar a frota de caminhões, só que ele era um homem muito simples, e ele foi lá numa loja para comprar. Só que ele foi todo simples, sabe, mal vestido, com roupa da empresa. Os vendedores já olharam e disseram: vixe, o que esse velhinho quer aqui? Ninguém foi atender o homem. E um rapaz que era um estagiário, ele nem era vendedor, mas ele viu o homem lá olhando e chegou: olha, os vendedores estão ocupados, o senhor deseja alguma coisa? Quer um café, alguma coisa? Posso te ajudar de alguma coisa? E o homem ficou olhando a forma com que aquele rapaz estava atendendo ele, bebeu uma água, tomou um café, ficou ali esperando. E como nenhum vendedor se movimentava para ir, o estagiário foi lá e deu a água, deu o café. De repente, o gerente da loja bateu o olho e disse: meu Deus, olha quem está aqui. O gerente conheceu o homem. Ele já foi lá: ô Senhor, que prazer tê-lo aqui na nossa loja. E o homem falou: pois é, eu vim aqui porque eu estou precisando trocar alguns caminhões da minha frota, e eu vou comprar pelo menos uns 10 caminhões novos aqui. Só que tem um detalhe, viu? Eu só vou comprar se você repassar toda a comissão para esse rapaz aqui que me atendeu. Porque aqueles vendedores que você tem aí, ó, olharam, ficaram me olhando, preferiram atender outras pessoas, gente que chegou depois de mim. Você está vendo o que é isso? Olharam para a aparência do homem. A minha sogra, dona Marli, o primeiro emprego dela foi de vendedora numa loja de roupas, lá no Brás, em São Paulo, na região do Brás do Bom Retiro. E a minha sogra conta essa história, que um dia, ela era novata ainda, e um velhinho entrou com um pacote debaixo do braço, assim como aquele saco de pão, um chapéuzinho, e as vendedoras falaram assim: vai lá Marli, vai lá você, vai lá, vai, esse velhinho aí não vai dar em nada. Sabe o que era aquele pacote embaixo do braço? Um bolo assim de dinheiro. O velhinho comprou quase toda a loja toda, ele era um comerciante. A novata, a comissão dela foi lá para cima naquele mês. Tem muita gente que faz acepção de pessoas, e o Espírito Santo te trouxe aqui para ouvir essa palavra. As tuas bênçãos não podem ficar retidas. Então você tem que dizer assim: Senhor, usa quem o Senhor quiser, seja homem, mulher, seja servo, seja livre. Deus usa às vezes um mendigo para falar contigo. Deus usa bêbado para falar com a gente, amados. Só que às vezes a pessoa, ela cria uma barreira: não, obreiro não vai orar por mim não. E auxiliar não presta não. Deixa Deus trabalhar e fazer como Ele quiser, amém? Vamos orar a Deus. Talvez, não sei, talvez fosse esse o motivo de alguma bênção tua ser retida, por Deus querer usar alguém que você menos esperou. Então ore comigo assim, diga: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu entendi a tua palavra, e eu serei um servo teu, com esta sabedoria e sensibilidade. Pode usar, Senhor, quem o Senhor quiser,
como quiser e quando quiser. E se eu criei um preconceito sobre alguém que limitou a minha bênção, eu te peço perdão, Senhor, e eu te peço agora, abre a minha visão, porque eu quero andar conforme a tua palavra, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai bendito e todo-poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Meu Deus, eu creio que o Senhor pode usar qualquer pessoa para abençoar a nossa vida. O Senhor pode usar homem, mulher, até criança. Quando nós chamamos aqui no domingo as crianças, às vezes uma criança vem cantar um hino e aquela criança é usada. Nós só temos que dizer: Senhor, eis-me aqui. Faz a tua vontade, faz o teu querer, faça como o Senhor quiser. Se o Senhor quiser usar uma criança, um pequeno obreiro, um obreiro iniciante, se o Senhor quiser usar uma mulher, se o Senhor quiser usar um estranho, o importante é que o Senhor envie a tua palavra, a resposta, envie a tua bênção. Senhor, eu oro e te peço agora, se havia alguma bênção retida no mundo espiritual por causa desse tipo de sentimento, preconceito por causa da cor da pele, da estrutura do corpo, da cor dos olhos, lança por terra agora, e em meio ao arrependimento da tua igreja, libera toda a bênção que estava retida, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que a bênção deste homem seja liberada hoje, que a bênção desta mulher seja liberada agora, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, meu Pai, e já te agradeço na certeza da bênção e da vitória, no nome santo e poderoso de Jesus, que assim seja feito. Amém, amém, Senhor. Diga graças a Deus e vamos aplaudir ao nosso Senhor, dando glórias a Ele, dando glórias ao Senhor. Isso, glorifica, glorifica, glorifica o nome dEle. Bendito seja o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem ministrada pelo pastor Márcio Cândido. Acompanhe diariamente neste mesmo horário ministrações que vão mudar a história da sua vida.